Bom dia, irmãos, mais uma vez aqui para o nosso devocional. E ontem a gente leu o versículo Gênesis 2:18 e nós vamos falar dele de novo hoje, né? Mas numa perspectiva diferente. Quero ler ele aqui para você. O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Ontem a gente falou sobre a ideia do homem não estar só. Deus criou o homem para o casamento. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a função, né? E as características da auxiliadora que Deus criou, né? Então, quando a gente lê o capítulo 2, no verso 18, falando da criação da mulher, ali do início, há uma finalidade ali na criação da esposa, né? As esposas foram criadas para que o homem deixasse de ser egoísta, né? Falamos um pouquinho ontem sobre essa questão, né? O homem sozinho seria um homem egoísta, um homem que só pensa na sua própria vida, não teria nenhuma outra atividade a não ser cuidar de si mesmo, e isso é ruim, problemático, ainda mais depois do pecado. O homem se torna então um ser frustrado. O ser humano é, por causa do pecado, um ser quebrado, né? Um ser que precisa ser restaurado por Deus. Então, Deus trabalha em nós hoje para a gente voltar a ser como Ele idealizou lá no começo de tudo, né? Por isso que quando nós estamos em Cristo, nós estamos num processo de voltar a ser aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos lá na criação. Então, lá na criação, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para governar, Ele criou o homem para trabalhar ali no jardim, para cuidar, para ter comunhão com Ele. Deus tinha dado algumas funções para o homem e Ele exerceu essas funções. Quando a gente lê no capítulo 1 lá, a gente vê que Deus fez isso, colocou ele no jardim e ele foi bem naquilo que ele estava fazendo. Contudo, vimos ontem, né, ele se sentiu só, ele estava só porque não tinha ninguém semelhante a ele, e então Deus vai criar a mulher. E na hora que Deus vai criar a mulher, ele usa essa palavra: vou criar a ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante, que lhe seja idônea, que lhe seja da mesma espécie. Então, vocês podem ler o texto lá depois. Deus faz o homem cair num profundo sono, tira dele uma costela, e dessa costela ele cria Eva. Traz Eva até ele olha para Eva e ele entende, né? Ele então vira um poeta naquele momento e diz: esta então é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ele sabe que Eva é semelhante a ele. Ele olha para tudo em volta e entende que Eva é aquela que foi criada para ser semelhante a ele. Ela é criada para completar, para trazer plenitude à vida e para então trazer aquilo que Deus queria, que é a família. Então a mulher, ela é muito importante dentro da criação do homem. Estou falando isso por quê? Porque hoje em dia é muito difícil a gente falar sobre a questão da mulher na criação, é muito difícil falar da questão da mulher no papel feminino dela, por causa do pecado. A gente sabe que hoje há muita coisa que as pessoas falam para mulheres. A gente sabe que hoje o mundo, né, fez com que a mulher se desenvolvesse em várias áreas. As mulheres cresceram, desempenham hoje grandes papéis, têm grandes funções. E junto com isso veio algumas teorias e ideologias, como o feminismo, né, que vai chegar lá no seu, vamos dizer assim, no seu lado mais extremo, a ensinar, vai dizer para as mulheres que o homem já não é necessário, né. Então a gente tem hoje uma grande parte aí de mulheres, principalmente as mais novas, que beberam desse ensinamento do feminismo, que desdém do homem, que acha que o homem não serve para nada. Há muitas piadas hoje, né, que se tornaram assim lemas para as mulheres, né? Isso tem atrapalhado muito a questão de mulheres reconhecerem um homem, reconhecerem o papel do homem e entenderem que eles podem e devem ser bênção na vida delas, e que o casamento é o propósito de Deus para a mulher, que Deus criou a mulher também para o casamento. Então hoje eu queria dizer para você, mulher, olhando pela perspectiva bíblica, e talvez se você tiver aí um tanto, vamos dizer assim, envenenada ou ensinada pela visão feminista, você vai achar muito ruim aquilo que a Bíblia diz a respeito da mulher, né? Então, eu já vou dizer isso aqui antes para que você não fique, não me interprete mal e não tenha e não leve isso para o lado de que a igreja olha para a mulher com prisma de inferioridade e um monte de outras coisas que as pessoas dizem a respeito do papel da mulher quando Deus dá o papel a ela. Mas eu quero sim te levar a pensar no seu papel como mulher no prisma de Deus. Assim como nós pensamos aqui no homem no prisma de Deus, nós precisamos pensar no papel feminino no prisma de Deus. Então a mulher dentro do casamento, a primeira ação da mulher dentro do casamento você foi criada para o casamento para ser uma auxiliadora do homem. Então ser auxiliadora não faz da mulher uma pessoa inferior, mas dá a ela um papel, né? Não é um papel da liderança, não é o papel da orientação, não é o papel da primazia. Esse papel é do homem. O papel da mulher é um papel de coadjuvante. E ser coadjuvante no propósito de Deus não é
inferiorizar a mulher. É simplesmente mostrar à mulher aquilo que ela precisa fazer. Hoje a gente tem tido muito problema dentro de relacionamentos, casamentos, por quê? Porque quando a mulher se casa e vai para dentro do lar, eles têm papéis conflitantes, porque eles não conseguem se colocar dentro do papel que Deus criou. Então o homem não sabe se colocar no papel de líder e a mulher não sabe se colocar no papel de auxiliadora. E muitas vezes o homem quer liderar e a mulher não deixa o homem liderar porque ela também quer liderar. E aí quando você tem dois líderes, você tem confusão, você tem briga, você tem situações que vão trazer desgaste, provavelmente o fim desse casamento. Então a gente precisa olhar para esse texto bíblico e entender o seguinte: mulher, você foi criada para auxiliar o seu marido. Então, pode ser difícil, porque às vezes você pode ter um marido que não sabe liderar, pode ser difícil porque às vezes você tem um marido que não é cristão e ele não tem decisões que governam a casa para o lado do bem, mas você foi criado no papel de auxiliar e apoiar e ser bênção na vida do seu marido para que ele consiga ser um bom líder, tá bom? Então, mulheres que são cristãs, mulheres que conhecem a palavra de Deus e que tem um homem aí dentro da sua casa, né, que é um líder segundo Deus, segundo o propósito de Deus, segundo o coração de Deus, que é temente a Deus e que sabe liderar uma família conforme os propósitos de Deus, eu tenho certeza que você não vai ter nenhum problema de se colocar no papel de auxiliar o seu marido e entender que Deus está colocando ele para liderar a casa. Então hoje eu queria falar para você, mulher, que você possa se desintoxicar um pouco desse mundo que põe tanta coisa sobre você, que você tem que fazer, que você tem que ser, que você tem que alcançar o céu, que você tem que ser melhor do que todo mundo, que você tem que ser melhor que seu marido, que você tem que produzir mais, que você tem que liderar mais. Não é isso que Deus quer para você. O que Deus tem papel para você nesse primeiro momento que a gente vê nesse momento da criação. Você foi criada para ser bênção na sua casa, sendo uma auxiliadora, alguém que vem para suportar, ajudar, para criar junto, para manter as coisas em ordem juntos, para guiar para o mesmo caminho, para ter funções diferentes, mas mesmo propósito. Então, mulheres, olhem para aquilo que a Bíblia criou vocês para serem, e vocês então podem ser realizadas naquilo que Deus criou e capacitou vocês para serem. Não queira ser menos do que Deus fez você para ser, não queira ser mais do que Deus fez você para ser. E ore pelo seu marido, ore para que o seu marido seja um bom líder, ore para que o seu marido seja cheio do Espírito Santo, ore para que o seu marido seja conduzido por Deus no guiar da família de vocês, naquilo que ele precisa ser responsável dentro da casa de vocês. Ore para que ele possa, em todo tempo, ouvir Deus. Porque se ele ouvir Deus e for guiado por Deus, você vai ter uma vida tranquila, amorosa, fácil, para ser uma auxiliadora no papel que Deus criou você para ser. Então hoje eu queria orar por você, mulher, convidar você a olhar para esse papel, orar para que você possa desconstruir muitas coisas que o mundo tem construído na sua mente, orar para que você possa rever, às vezes, alguns ensinamentos que talvez o feminismo e as correntes modernas deste mundo tenham colocado na sua cabeça, que tirou de você uma primazia de olhar para o seu casamento e dizer: peraí, o meu papel aqui é de apoio, é de auxílio, é de criar junto, é de sustentar, é de manter e não de rivalizar, e não de querer embate, e não de querer ser voz ouvida, no sentido de que eu tenho que mandar, tem que ser o que eu quero. Cuidado com isso. Muitos casamentos estão sendo frustrados, estão sendo destruídos, porque há duas pessoas na casa tentando ser líderes. E se você tiver dois líderes dentro da casa, você não vai ter a comunhão, você não vai ter o andar junto, você vai ter embate, né? Você vai ter um quer levar para a esquerda, o outro quer levar para a direita. Ore por isso, ore pelo seu coração. Eu sei que muitas vezes a poluição do mundo encheu aí teu coração, encheu sua mente, e você não consegue mais olhar para a Bíblia aceitando esse propósito de Deus para sua vida. Eu já tive, no meu tempo de pastorado, muitas mulheres que não conseguiram andar no casamento porque elas não conseguiam entender o papel delas de auxiliar e de amparar, e de cuidar, de gerenciar o lar e de olhar para a palavra de Deus naquilo que Deus mandou você fazer, né? Hoje, inclusive, tem mulheres, nós vamos falar isso mais para frente, que não olham com bons olhos o papel de ser mãe, né? Não entendem isso como uma finalidade divina. Então a gente vai ver mais na frente lá, quando Deus chama você mulher, para você exercer esse papel tão fundamental, tão lindo, que é o papel de ser mãe. Tem mulheres hoje que não querem ser mães, elas querem alcançar o mundo, dominar, querem ser grandes líderes, querem ser presidente da sua nação, querem alcançar voos maiores. E aí elas abandonam
o voo que Deus propôs para ela, que é tão sublime, que é tão gratificante, que é tão necessário. Então, mulheres, ore pelo seu coração, pela sua alma, por entendimento das Escrituras, pelo entendimento daquilo que Deus quer de vocês, para que vocês sejam abençoadas por Ele e tenham tranquilidade de viver uma vida conforme aquilo que Deus propôs. Não deixe o peso, não deixe que essa sociedade, que os ensinamentos contrários à vontade, à palavra de Deus, tragam ruptura na sua alma e assim, daqui a pouco, ruptura no seu lar, no seu casamento, doenças emocionais. Não deixa isso acontecer. Ore a Deus e vá à palavra e veja aquilo para o qual Deus chamou você. E você vai ser bem-aventurada em ser aquilo que Deus quer que você seja. Tá bom? Quero orar por você nessa manhã. Senhor, nós oramos pelas mulheres, que elas reconheçam a tua palavra e que elas tenham sabedoria do Espírito para entender o chamado de Deus para elas, para entender o papel de Deus para a vida delas no casamento, para compreender que sim, o Senhor tem um papel diferente daquilo que a sociedade moderna hoje quer falar. E eu sei que é muito difícil para algumas ouvir isso, é muito difícil para algumas entender isso, porque já ouviram tanto, tanto, tanto daquilo que o mundo, daquilo que a filosofia desse mundo tem pregado em suas mentes e seus corações. Oro para que a tua palavra traga um detox ao coração e mente das tuas filhas e dê a elas aquilo que elas precisam, que é entender qual é o teu papel, qual é o teu propósito, para que a vida delas te glorifique. Oro em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe vocês, irmãs, e que vocês sejam cheias, plenas na graça dele para cumprir o papel que ele colocou para vocês. Deus abençoe.